Cruzeiro já vai a 17 pontos no campeonato, né? Hoje está 3 pontos atrás do líder Botafogo. Veja que campanha surpreendente do Cruzeiro. Acho que nem os cruzeirenses imaginavam que o Cruzeiro a essa altura, né? Com basicamente 10 rodadas, basicamente jogado, com o mesmo time, né? Sem os reforços. Isso, sem os reforços. 9 rodadas jogadas, Sem o Dudu. o Cruzeiro fosse seu sexto colocado com 17 pontos, 3, repito, atrás do líder Botafogo. Um jogo a menos que o Botafogo. Esperando os reforços ansiosamente da janela que prometem ser fortes o suficiente. Quem sabe o Cruzeiro brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. E até surpreendentemente para mim, achou que não houve o pênalti. Achou um absurdo a marcação do pênalti. Eu não consigo... Curioso que eu assistindo ao jogo, para mim, eu achei bastante pênalti. Quando eu vi a imagem, eu falei, pô, não tem como... A imagem de não trás chamar. parece que não. A de frente parece que pega aqui no antebraço, mais perto da Não mão. acho que pegue no braço. A proximidade é enorme. Sim, sim. Muito próximo. Concordo. E o braço, ele não tá grudado, mas ele tá numa posição natural. Não dá pra considerar essa posição não natural. que ele tá com o ou braço o jogador assim, amarra o braço como uma múmia... O problema é só o O problema é antebraço. que eu acho que ele tá com o braço, a hora que a imagem voltar, aqui, olha lá, o braço o tá cotovelo aberto. tá do lado do corpo. O Não tem cotovelo, nem 5 sim. centímetros de distância do braço por tronco. O cotovelo, sim. Eu acho que o braço realmente está aberto, né? O antebraço está aberto e a bola pega ali, ó. E a bola tinha a Eu direção acho do que abre gol, depois que bate, aparentemente. pelo impacto. Eu fiquei com a impressão... Você sabe Ela que pega bem no antebraço, que tá um pouco mais... eu não tive... Vendo o jogo, eu não tive nenhuma dúvida de pênalti. Parecidos são marcados e acho que a regra está emburrecendo o jogo, né? Porque virou ótimo negócio quando você não tem muito recurso, bate essa bola para o meio da área que se você dá sorte, você ganha um pênalti. E teve a falha do Fábio, né? Porque um pênalti defensável. Ele chegou inteiro na bola e acabou tomando gol. Vejam vocês, como a fase é ruim, até um goleiro como o Fábio não defende um pênalti como esse, que ele tava na bola. Tem acontecido algumas situações, ou seja, com o pé, ou seja, dessa maneira, era um pênalti que ele estava na bola, escolheu bem, era defensável, né? E acabou passando. Justamente, tem momentos no futebol que ninguém consegue explicar. E que momento vivendo o Cruzeiro, né? Um momento de confiança dentro do campo, pontuação alta e uma janela que é animadora. Exatamente. Então, o Cruzeiro pode sim sonhar com coisas grandes nesse Campeonato Brasileiro, principalmente se conseguir se sustentar com esse aproveitamento até a janela se abrir e ele poder colocar os reforços para jogar. Porque o Cruzeiro tende a melhorar bastante ainda dentro do Campeonato Brasileiro. A partir Brasileiro. de um jogo consistente, como eles já tinham ano passado, que a gente falou, dificuldade de atacar, de criar e tal, que melhorou isso, poxa vida, você pegar os atletas do meio para frente que chegarem nessa estrutura, vão deitar e rolar. A tendência, né? É isso aí. Que o time foi bem organizado, o time hoje pressionou bem, teve muita energia, então acho que isso foi uma vitória coletiva. Claro que a individualidade hoje do Willian sobressaiu muito e foi importante nesses jogos grandes assim, a gente precisa desses momentos. Então o time está de parabéns. É um tabu que era difícil, o Cruzeiro não estava ganhando, mas felizmente hoje com o apoio da nossa torcida conseguimos essa vitória e parabéns para o grupo. Certamente você já deve ter respondido inúmeras vezes essa mesma pergunta a respeito do pênalti. Foi um presente que você deu para o Willian? Como é que foi essa decisão ali no penal? Que todo mundo esperava que o nosso 10 assumisse aquela responsabilidade. Não, já estava definido. Acho que o Álvaro Seabra definiu que quem batesse os pênaltis era ele. Já estava ali na definição. Eu só peguei numa questão de não pressionarem ele e fazer aquele jogo que às vezes é necessário, mas era ele que já estava definido para bater os pênaltis. Ô, Matheus, o Cruzeiro neste momento no Campeonato Brasileiro... Samuca TV. Ô, Matheus, o Cruzeiro neste momento no Campeonato Brasileiro enfrentou um adversário que, por mais que esteja mal na tabela, é um time que você tem que se entregar muito, né? Você estava ali dando carrinho, o Robert, o Veron, todo mundo numa marcação. O que uma vitória como essa traz de, além de positivo dos 3 pontos, de uma confiança para esse momento do Cruzeiro já com um quarto de Campeonato Brasileiro? Não, como eu falei, o Cruzeiro não se resume a um jogador e hoje ficou muito claro isso, né? Tanto que, igual você mencionou, o Robert, o Veron, eu. Então, às vezes, era um jogo muito estratégico hoje, né? A gente sabia como era a construção do Fluminense, a dificuldade que eles poderiam criar, mas se a gente cumprisse aquilo que o Seabra pediu, eu acho que a gente cumpriu em boa parte do tempo. Claro que não dá para fazer 100% o jogo todo, mas nos momentos cruciais a gente conseguimos, então essa vitória hoje muito coletiva. E ressaltar isso, essa estratégia que o Seabra passou para a gente, e a gente conseguimos cumprir ali em muitos momentos, e fomos felizes hoje com esses 3 pontos.
Você como um grande cruzeirense, né? O Mineirão tendo esse apoio do torcedor, dá para a gente sonhar com um algo a mais? Está cedo ainda, depende do que vai chegar aí na janela. O que vocês estão vislumbrando aí nesse campeonato brasileiro, que é dificílimo, né? É jogo difícil atrás de jogo difícil, Matheus. Não, a gente sabe, o Campeonato Brasileiro é muito disputado, são muitos times que tem muita qualidade. A gente tem que colocar o nosso pé no chão, a gente sabe a nossa caminhada, a gente sabe dos nossos objetivos. E, como eu falei, a gente tem que pensar jogo a jogo. Claro que ainda é muito cedo para falar muita coisa relacionado acho que essa janela que vai abrir, isso não cabe a gente tem que fazer o nosso trabalho, como eu mencionei, é buscar essa vitória que foi hoje, buscar essa vitória no domingo. Então a gente tem que pensar jogo a jogo, fazer o nosso trabalho e cumprir aquilo que o Seabra tem nos pedido. Confesso uma coisa aqui pra gente fechar. O Du Maluf falou alguma coisa do Michael? Podendo vir pra nós aí? Ele tem uma tatuagem sua, né, Matheus? Como que é a amizade, o Michael na perna? Não, sim, Michel é um amigo que eu fiz quando estava na Arábia, um jogador excelente, é um jogador que tem muita qualidade, tem muito potencial, mas ele ainda tem contrato com o Al-Hilal, né? Tem que respeitar essa situação, não posso falar por ele, mas foi um prazer imenso ter jogado com ele na Arábia. Claro que se surgisse a oportunidade de novo, acho que seria interessante, seria um jogador que poderia agregar muito para o nosso grupo, mas isso não é uma coisa que me cabe. Tenho inúmeras coisas para falar sobre ele como pessoa, então é um cara espetacular, mas jogador de outro clube, a gente tem que respeitar isso. Matheus, é a última mesmo agora. Você, naquela carta, falou sobre um jogo da seleção brasileira que você foi assistir, né? E ali começou uma retomada do futebol. Hoje, para o torcedor do Cruzeiro, para muita gente da imprensa aqui, você merece uma chance na seleção brasileira. É uma coisa que você mira, uma conquista pessoal? O que seria jogar com a amarelinha, vivendo esse momento tão espetacular aqui no Cruzeiro? Não, então, aquela situação foi uma fase na minha vida que eu estava passando e ali a chama voltou novamente. Sem dúvida nenhuma que o Cruzeiro foi essa chama que eu precisava para poder me encontrar novamente. Claro, graças a Deus sempre em primeiro lugar, mas eu gosto de pensar bem, não gosto de pensar a longo prazo ou mais para frente. Então eu tenho focado no meu clube aqui, é o clube que me abriu as portas, tem me tratado super bem, tem me sentido super feliz. Claro que a seleção ela é rodeada de jogadores que têm muita qualidade, acho que a seleção está bem servida hoje. Desejo muita sorte para eles na Copa América. Então eu tenho pensado só no meu clube, o que vai acontecer no futuro só Deus sabe. Cabe a mim fazer meu trabalho aqui, ajudar meus companheiros e ajudar o Cruzeiro a atingir os objetivos. Valeu, MP. O Cruzeiro de olho, porque nesta noite tem o outro jogo do Grupo B da Copa Sul-Americana, Estádio Olímpico Atahualpa em Quito, Universidade Católica de Quito e União La Calera. O Cruzeiro, claro, torce por um tropeço do Universidade Católica de Quito, o time da Universidade Católica de Quito, porque aí o Cruzeiro só dependeria dele para ficar com a primeira colocação no Grupo B da Copa Sul-Americana. Se a Universidade Católica de Quito vencer a União La Calera, ainda vai ter mais uma chance na outra semana, porque a Universidade Católica, o time da Universidade Católica de Quito recebe o Alianza, que foi derrotado pelo Cruzeiro na última terça-feira lá em Valledupar, na Colômbia. Então é o exercício aí para todo mundo nesta quinta-feira secar o time da Universidade Católica de Quito. O Cruzeiro volta a treinar nesta quinta-feira, o time voltou ontem de voo fretado, os jogadores foram liberados e a reapresentação marcada para esta quinta-feira na Toca da Raposa 2, quando os trabalhos serão retomados, pensando no duelo de domingo lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro com 7 pontos em 12 até o momento, teve o jogo adiado na última rodada, quer somar mais 3 pontos para subir ainda mais na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um jogo a menos, que foi a partida adiada diante do Internacional. Para a torcida do Cruzeiro que quer comparecer no domingo em Goiânia, tenho certeza que os ingressos vão se esgotar. Para o torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro ele fez o seguinte: R$100 a inteira, R$50 a meia entrada. Tem a venda pelo site
ingressosa.com. Aí no Twitter do Cruzeiro tem todos os detalhes, no site também. É o site que vende ingresso para o Atlético Goianiense, ingressosa.com, e tem lá a oportunidade para comprar. E o Cruzeiro informou o seguinte, que preparou uma ação especial de Dias das Mães. As torcedoras mulheres que forem com a camisa do Cruzeiro poderão entrar gratuitamente no estádio. Já os homens uniformizados poderão pagar meia entrada. Então, todos os detalhes no site oficial do Cruzeiro, cruzeiro.com.br. Domingo é jogo importante, é Série A do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Mirandinha, esse homem tá calando a boca de muita gente ou não? Ou é forte demais o que eu tô perguntando? Por que você olhou pro lado pra falar isso? Eu fiz assim, ó, ainda, ó. Calando a boca, assim, eu acho que é forte, porque eu sei que tem algumas pessoas que não gostam do Seabra, mas o trabalho dele é consistente, Sérgio, desde que ele chegou. Mas Bom trabalho. Tinha muita, assim, por parte do torcedor, tá, gente? Mas a dúvida porque ele é novo como treinador de uma equipe profissional. Então existe uma dúvida. Mas o trabalho que ele já fazia na base e agora esses jogos, ele tem demonstrado que ele é um treinador inteligente, que o time dele é um time organizado. Gostei de sua resposta. Tá ou não tá? Calando a boca de muita gente? Ou não é por aí, CJ? Acho que você foi forte demais. Não, CJ. Eu assim, o que eu penso sobre essa situação do Seabra? O meu medo é a questão da gestão de grupo quando o elenco do Cruzeiro ficar recheado. Porque ele não tem essa experiência, gente. Não adianta falar que tem, porque não tem. A gestão de grupo, ela é muito... O Mirandinha tá aqui do meu lado. É tão importante quanto você ter a parte técnica e tática que a gente sabe que ele tem. Ele é um bom técnico. Por isso você tem o Matos e o Dracena. Não, é diferente. Ainda é diferente. Na hora de botar o Lautaro, o Dineno, o Caio Jorge no banco, a coisa não vai ser tão simples igual botar, por exemplo, Arthur Viana. Você sabe que é, CJ? É diferente. Agora, que o trabalho dele está sendo, como vocês bem falaram, consistente... Isso é claro, mas não é um time que me encanta. Mas não é um time que me encanta, não é por causa do Seabra, né? Porque eu sei muito bem da qualidade desse elenco do Cruzeiro, né? Inclusive, como eu falei no último jogo, sem o Matheus Pereira, esse time deixa de existir, na verdade. Um dos novos reforços do Cruzeiro, o atacante argentino Lautaro Dias, de 26 anos, chegou a Belo Horizonte. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins nesta quinta-feira de manhã. Durante seu desembarque, Lautaro mencionou ter conversado com Marcelo Moreno, ex-atacante do clube, e também falou com o compatriota Lucas Romero, volante do Cruzeiro. Lautaro revelou que Romero recebeu bem e que Moreno foi o primeiro a entrar em contato com ele, mostrando uma boa relação entre os jogadores. Ele foi contratado junto ao Independiente del Valle, do Equador, e assinará um contrato com o Cruzeiro até 2028. A transação envolveu um pagamento de $3 milhões, cerca de 16 milhões de reais. Lautaro, que estava de férias nos Estados Unidos, retornou ao Equador antes de viajar para Belo Horizonte com sua esposa, que está grávida. A carreira de Lautaro é gerenciada por empresários brasileiros da OTB Esportes. Antes de chegar ao Cruzeiro, ele jogou no Independiente del Valle, onde conquistou 62 jogos, 18 gols e 8 assistências. Além de atuar como centroavante, ele também pode jogar pelo lado do campo, destacando sua versatilidade. Ele é mais uma aquisição da nova gestão da SAF do Cruzeiro, liderada pelo empresário Pedro Lourenço, que também contratou outros jogadores como Cássio, Caio Jorge e Jonathan Jesus. O clube aguarda a chegada de Fabrício Peralta, volante do Cerro Porteño, e está em negociações para contratar Matheus Henrique, volante do Sassuolo da Itália, com a ajuda do CEO do clube, Alexandre Matos. Todos os reforços estarão aptos a estrear a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferências no Brasil reabre. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!